Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E acredito que tem coisas que têm que ser ditas, né? Nós temos que falar de algumas coisas aí. Mas primeiramente eu queria assim agradecer a oportunidade de ainda continuar com esse trabalho, de todo mundo que acompanha aqui. Eu vejo comentários fantásticos, né, de pessoas expondo muitas coisas que vivenciaram dentro da corporação Mormon, e muita gente que se abre ali, né? E eu acho interessante porque esse deve ser o verdadeiro intuito, o propósito de tudo isso, né? Além de tudo, né, que eu sempre falo aqui, o objetivo desses podcasts, para que as pessoas pelo menos possam surgir o desejo de pesquisar, isso é ótimo, mas quando interagem e usam esse meio para poder se expressar um pouquinho, não guardar tudo só para você, né? Saiba que aqui é o lugar que você pode fazer isso. Quando eu faço a postagem desses podcasts no YouTube, você pode ver aqui nos comentários, você pode colocar as suas opiniões, o que você acha, algo novo, algo que eu esqueci de falar e você quer acrescentar. E isso é muito produtivo, né? Muitas pessoas, eu acredito que quando ouvem aqui esses podcasts, vê os comentários também, então você vai estar ajudando alguém. Normalmente eu não peço isso, né? Aqui é um trabalho totalmente sem fins lucrativos, né? E nunca será. Mas eu percebi que aqui na plataforma do YouTube, por exemplo, quando nós colocamos aqui no YouTube o podcast, a relevância, né, para que ele atinja mais pessoas, que ele seja oferecido nas buscas do YouTube, né, é importante que você se inscreva no canal do YouTube. Então, se você está ouvindo aqui agora, né, e olhar aí no botãozinho de baixo e ainda estar inscrever-se, quer dizer que você não se inscreveu, clica aí para dar uma força, se inscreva no canal. O importante também, se você gostar, né, você dá um like, que é o joinha para cima. Não gostou também? Dê um dislike, né, mas se manifeste, né, e ative as notificações também, que é um sininho que tem do lado aí. Por quê? Quando eu lançar um novo podcast no YouTube, você vai receber na hora uma notificação no seu celular para que você vá lá e consiga assistir em primeira mão. E os comentários, né, a gente já falou aqui, fica à vontade para que você possa expressar o que você quer, o que você achou, suas opiniões, como isso é importante, E as coisas que nós podemos falar aqui hoje, né, que eu acho que são coisas sim que devem ser ditas, é o quanto é difícil, as dificuldades que você passa ao abandonar o mormonismo. Isso aí é fato, converso com pessoas, vejo isso, já passei por isso, passo por isso. E o que a gente tem, né, de ferramentas para nos ajudar? Né, mas primeiramente é muito difícil sim. Primeiramente, eu queria falar que quando você está saindo da igreja, né, você começa a descobrir coisas que nunca te ensinaram lá, as coisas começam a deixar de fazer sentido para você. Que nem eu estava conversando, lógico, com uma pessoa esses dias, e ela também, né, estudou muitas coisas, né, da vida de Joseph Smith, estudou muitas coisas do livro de Mormon que nunca foram ensinadas na igreja, né, descobriu, né, a realidade de todos os fatos. Aí ela estava falando, que sentido que vai fazer eu sentar novamente numa cadeira dentro da sala de aula de aquela aula de doutrina do evangelho? Que sentido que vai fazer? Falando lá que Joseph Smith ele foi um santo, que Joseph Smith ele foi assassinado por uma turba que não gostava do evangelho e queria impedir o crescimento do evangelho. A gente sabe que esse não foi o motivo, né? Só um exemplo que eu estou dando. Que sentido que vai fazer você tendo conhecimento agora de tudo estar lá? Né? Você conseguiria engolir tudo aquilo e entrar para um lado e sair para o outro, né, dos seus ouvidos? Então é complicado, isso aí é realmente perde o sentido. Mas o que eu falo que às vezes a gente sofre muito, muitas pessoas sofrem, às vezes as pessoas. Às vezes você viveu décadas dentro daquela organização que os seus contatos obrigatoriamente deveriam ser de lá. Então você provavelmente tem pessoas que você conversava muito de lá, amigos que você criou,
né? Às vezes até aqueles amigos confidentes, você conversa. Só que você está abandonando, né? E até a psicologia, né? A área emocional fala que você tem que desvincular de muita coisa para realmente ter uma saída total, né? De corpo e alma da onde estava te ferindo. E a igreja realmente fere, porque ela trabalha com coerção e tal. E às vezes você sentiu isso e decidiu pesquisar e sair de lá. E essas dificuldades que às vezes te prende lá é muito difícil, eu reconheço muito isso. Principalmente se você tem pessoas da família. Olha a dificuldade que as pessoas passam. Às vezes você vai lá e estuda sobre as coisas, né, que nunca ensinaram na igreja. Você vai lá e às vezes sua família ainda continua toda dentro da igreja, né, todas lá daquela forma que hoje você consegue enxergar diferente. E você vai receber ainda coerção, né, mesmo tendo recebido lá dentro, da sua família. Você vai receber muita coerção da sua família. O que é coerção? É te coagir a fazer. Não, mas está errado, tem que ir. E a família às vezes é mais aberta para falar e às vezes vai te machucar muito, né? E o importante, né, lógico, ninguém quer que vocês abandonem suas famílias por isso, só porque eles continuam na igreja e você não. Mas tem que aprender, você vai ter que aprender a ter o tempero, o bom senso de estudo. E é lógico, eu reconheço que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Muita gente deixa se levar, eu descobri tudo da igreja, mas minha família vai e vou continuar indo. É uma opção. Embora que a gente tenha falado aqui que viver dentro daquele quadradinho a vida toda e principalmente forçado, isso é muito maléfico para a sua saúde, né? E a gente falou que a saúde emocional, ela leva a sintomas físicos. Então você pode sim, você tem que aprender o tempero, que nem eu já vi pessoas, né? Eu vou recordar de uma vez aqui, que uma pessoa, ela na frente dos pais dela, que são bem assíduos na igreja, e essa pessoa, o filho, né? Estava descobrindo, saindo da igreja, porque descobriu muita coisa, e os pais estão firmes lá na igreja, e eu cheguei a ver na minha frente ele conversando com os pais e impondo a sua posição sem arrumar nenhuma intriga, né? Ele falou coisas mais ou menos assim: pai, mãe, muito obrigado por terem me levado na igreja desde pequeno, por terem feito tudo que vocês fizeram por mim, mas as coisas mudam. Eu não sou uma pessoa parada como uma pedra. Eu pesquisei, eu descobri coisas e ao longo da minha vida eu posso mudar meus pensamentos. É natural. Então eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim, mas hoje eu tenho uma nova maneira de pensar. Gostaria que vocês respeitassem assim como eu respeitaria vocês sempre. Sabe, olha a maneira que ele tratou o assunto com os pais, entendeu? Mas às vezes eles querem vir às vezes com 2 pedras na mão, tal, e você tem que ter esse tempero, né? E com o tempo vão respeitando a sua opinião de vez, né? Mas é muito difícil, eu reconheço que é muito difícil. E às vezes amigos da igreja vão ficar mandando aquelas mensagens, sentindo sua falta, estamos sentindo sua falta, mandando direto isso aí, né? E é complicado, né? E é ruim você também ficar rebatendo e arrumando intrigas com tudo, porque nem é você que vai arrumar a intriga, mas você colocar sua posição para membros da igreja assíduos totalmente com aquelas viseiras, automaticamente é criada uma intriga porque eles não aceitam. É muito complicado. E eu reforço aqui, com família é pior. Com família é pior. E às vezes você vai se sentir abandonado, né? Talvez eles vão ver que você não está cedendo. Aquele lá saiu da igreja, largou da barra de ferro, não tem mais fé, vai dar tudo errado na vida dele. Não vai dar tudo errado na sua vida. Se você abandonou a igreja porque você descobriu as coisas que nunca te contaram, que você quer viver na sua essência, não vai dar tudo errado na sua vida. Você vai estar vivendo da natureza pela qual você foi criado, para viver na sua essência e crescer, descobrir coisas, né? Não ficar num quadradinho. Mas isso é importante, a gente tem que falar, é coisas que a gente tem que falar, porque às vezes eu vejo comentários, é difícil, tal, que nem eu já vi também pessoas falarem, eu tenho amigos lá da infância, hoje eu tenho, 40 anos, mas meus amigos desde a infância tá lá, porque eu cresci dentro da igreja, só que hoje não faz mais sentido para mim. É o tempero que você vai ter que regular na sua vida. Talvez sim, manter as amizades, os contatos,
né? Mas fazer com que eles entendam que você mudou. As pessoas mudam. Não é porque eu pensava de determinada maneira até o ano passado, o ano retrasado, que eu não mude, que eu não consiga descobrir algumas coisas que me abriram a visão. Isso tem que ficar bem claro. Então é importante sim a gente se impor, né, com aquele cuidado, né, e porque é assim, se você quiser arrumar uma intriga com o membro da igreja é facinho. Você joga lá, o Joseph Smith ele criou um banco, né, e cometeu estelionato com membros da igreja, fizeram depositar no banco, depois ele fechou o banco. Isso é só um assunto. Você só jogar isso lá, é uma coisa que nunca vão ensinar dentro de uma aula de doutrina do evangelho. Pronto, você já arrumou uma briga, eles vão começar a defender, não, para de acusar meu santo profeta. Não sei. É complicado, então não tem porquê. Eu cheguei a comentar aqui uma vez que a gente chega num ponto que o que você aprendeu fora da igreja, que nunca te ensinaram, né, e essas coisas você não precisa pregar para as outras pessoas. Ela serviu para te libertar. Então não tem por que você ficar querendo tanto defender isso, principalmente para membro da igreja, porque você utilizou isso para o seu benefício. Né? Então as verdades da igreja, as reais verdades, você não precisa pregar. Né? Ela não é assim, o evangelho que tem que pregar a toda criatura, igual está lá na Bíblia. Não, ela não tem nada a ver com isso. As verdades da igreja é as verdades que você precisava saber de uma corporação que foi criada e tem os reflexos do seu fundador até hoje nos líderes da igreja. Né? Que é aquele né, que a gente já falou aqui muita coisa, Joseph Smith, né, o fundador da igreja, né, a gente já sabe hoje todo o caráter, todas as atitudes dele. Se você está chegando agora aqui nos podcasts, né, pegue um dia de maratona aí para você ver ouvir, né, todos os podcasts, e você vai conseguir entender o que a gente está falando. Né? Mas os reflexos lá de Joseph Smith vêm até hoje. Hoje você vê um líder assim que, nossa, olha o que ele cometeu e parecia uma pessoa tão boa. Joseph Smith era assim. Né? Ele usava todo o divino para poder ter os benefícios próprios. Né? Mas não vou entrar na vida de Joseph Smith, né? Esse vídeo não é para isso, mas só para vocês entenderem. Mas é muito difícil sim. Né? Só que é uma dificuldade que te liberta, você vai passar por isso. Né? É muito pior você ficar lá numa coerção até o fim da sua vida. Conversas que você vai falar com o bispo, que ele vai, entre aspas, conversar com a esposa dele, vai ser o conversa de corredor, aquela disputa de cargos dentro da igreja, eu sou o presidente, então você tem que me ouvir, quem que nunca ouviu isso lá? Né? Aquele benefício das panelinhas, né? Essas panelinhas a gente já vem falando há um tempo sobre isso. Isso aí na verdade é isso que deteriora a igreja, né? As pessoas, aquela panelinha é aquela que fica com o bispo, aquela panelinha é aquela de quem quer humilhar os outros e tal. A igreja é uma multipanelinhas, né? Uma ala deve ter várias panelinhas, um ramo, uma estaca então isso é complicado. Então é maléfico, né? Se você descobre que isso faz mal para você, abandone. Lembrando, você é membro da igreja, veio aqui só por curiosidade para ouvir os podcasts. Se está fazendo bem para você, fique lá. Mas muitas pessoas, respeite muitas pessoas que tiveram os seus dissabores, tiveram problemas dentro da igreja. Né? Foram coagidas, foram humilhadas, né? Você que foi humilhado dentro da igreja por um líder, por alguém, você sabe o que eu estou falando. Então, isso é muito importante. Se você percebeu que isso está ruim, saia de lá. Né? Profissionais da psicologia, profissionais do emocional, falam que se um lugar faz mal para você, você não se encaixa lá, saia de lá. Faça um bem para você e abandone o que te faz mal. Então é complicado, né? É complicado, mas eu entendo. Eu queria só que você tivesse uma força, né? Que você que está ouvindo aí, estou com dificuldade, né? Minha família fica me coagindo, amigos que eu fiz a vida de infância fica falando que eu estou errado. Não, você não está errado. Você está procurando viver a sua essência. Não porque o manual azul ou vermelho está te mandando viver daquela maneira. Não. Não porque você tem que entrar numa sala e falar para um líder tudo o que acontece com você, coisas íntimas suas que depois vai estar lá no corredor da igreja. Não, você não precisa disso.
né? Você não precisa ser chamado de conselheiro de uma organização onde o presidente fica te humilhando. Eu sou presidente aqui, hein? Tem que me obedecer. Não, você não precisa disso. Tem que vir limpar a capela aqui, que se faltar uma vez, vai ser lembrado lá na entrevista para renovar a recomendação. Você não precisa passar por isso. Você está com dificuldades. Não, mas o seu dízimo e suas ofertas tem que ser generosa. Você não precisa passar por isso. Lembrando, né, que aqui os podcasts, aqui muita gente gosta de Cristo. Muita gente quer fazer o bem para o próximo. Muita gente. Lembrando que quando você sai da igreja, muitos, tá? Lógico que tem pessoas que querem viver da maneira que quiserem. Isso é excelente, viver na sua essência. Mas muitos gostam de Cristo. Muitos gostam de fazer o que Cristo fazia. E tem um jeito sim de você fazer isso, na sua essência. Sem porque um líder vai te chamar numa sala para falar como fazer. Não porque alguém vai abrir um manual vermelho ou azul para te falar o que você vai. Não precisa disso. Você consegue sim ser uma pessoa boa porque você é na sua essência, se você quiser. Então é muito importante nós falarmos essas coisas, né? Então lembre-se que você tem uma força, tem muita gente que precisa, né, de um apoio, né? E os podcasts aqui possam servir para isso também. Muita gente está na mesma situação que você, procurando forças, né? E não é fácil, é lógico, né? O exemplo que eu mesmo já ouvi lá na igreja, quando você comete um pecado, é um furinho, um prego que bateu lá na parede e você vai tirar se você se arrepender, mas vai ficar o furinho, né? Lá na igreja que sempre, o pecado sempre... Não é desse jeito, né? Você não precisa ficar se culpando a vida inteira por erros que às vezes pode cometer, né? Porque não somos perfeitos de verdade, né? A igreja quer que você seja perfeito, mas não somos de verdade. E não precisa ficar se culpando a vida inteira. Você não precisa chegar numa sala e contar isso para um líder, né? Lembrando que muitas das vezes vai parar no corredor que você contou. Então lembre-se sempre, nós precisamos sim de uma força, né? Eu tenho até pensado aqui, poxa, comente aqui nos comentários, né? O que você acha. Se abra, não guarde para você. Se você está sendo coagido, está difícil para você, a gente pode encontrar força. Na igreja não tem um monte de panelinhas. Vamos fazer aqui uma panelinha do bem. A do bem de verdade, de ajuda mútua, né? Que a gente nunca encontrou lá dentro, né? Que é só disputa, que é só coerção, que é só vamos liderar pelo medo. Você era liderado pelo medo lá dentro. Se você não fazer, você vai pro inferno. Você não faz... o inimigo vai estar na sua... Não vai, né? Pense muito sobre isso. E a gente tem forças aqui, né? Então vamos fazer aqui então uma panelinha do bem. Convido todo mundo, né? Ressalto de novo, né, para que o YouTube dê um pouco mais de abrangência para o nosso trabalho, né? Eu relembro aqui, se inscreva aqui no canal, lá em inscrever-se, dá uma olhadinha aí embaixo. Se está escrito inscrever-se, quer dizer que você ainda não se inscreveu. Clica lá, né? Dê um joinha para cima ou para baixo se você não gostou, né? Ative aquele sininho lá para você receber as notificações quando eu colocar no YouTube esse podcast e comente aqui embaixo. O comentário faz a diferença, né? Tenho me esforçado para ler todos, deixar um coraçãozinho em todos, para você ver que eu estou presente com você. Todo mundo está aqui presente um com os outros. Vamos sim fazer a panelinha do bem, não aquelas panelinhas que às vezes te excluiu e você sabe que eu estou falando. Se você sofreu isso, você sabe que eu estou falando. Então é importante nós falarmos essas coisas. Encontre forças. Uma hora isso acaba, aquelas lembranças, né? Para algumas pessoas é mais fácil. Assim, eu abandonei, acabou, eu tenho outros amigos, vou ficar com os amigos do trabalho e tal. É muito fácil para algumas, mas para as outras é muito difícil. Então sim, você consegue encontrar força. Lembre-se que muitas pessoas estão como você e vão encontrar forças. Só que lembre-se, a verdade é libertadora. É muito melhor do que viver num quadradinho. É muito melhor do que viver com alguém te chamando numa sala dizendo como que você tem que viver. Viva na sua essência. Lembrando, você é uma pessoa boa porque você é, não porque alguém fala que você tem que ser.
Isso é importante. Mas eu agradeço sim a todo mundo que vem aqui, faz parte, né? A família desses podcasts que estão vindo, né? E é muito importante, é muito importante. Dê uma força para um amigo, às vezes ele também está passando por você, vai lá e fala, tamo junto nessa, vamos esquecer sim. Né? É difícil às vezes o começo de tudo isso, mas chega uma hora que você atravessa o campo florido de viver na sua essência. Tá? Às vezes, como eu falei, a família pode ser até o principal que te machuca, né? Porque você descobriu, eles não querem descobrir. Né? Mas lembre-se, tendo aquele tempero de como deixar as coisas, você vai viver, vão te respeitar sim, e você vai viver na sua essência. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.